É maravilhoso. Você acha que a sociedade está mais doente ou mais cansada? Eu acho que a sociedade está exausta e toda exaustão leva ao adoecimento. O que é exaustão? É um estresse crônico. E o que é o que você falou, né? É um fogo que dura muito tempo. Então, assim, a exaustão, eu vejo uma geração e gerações exaustas, desde os milênios, a coisa já está de exaustão, mas eu vejo também que essa exaustão é o anúncio do adoecimento que está chegando. É o pré-adoecimento. E é engraçado esse negócio que você falou de muitas opções. Eu era louca pra ter canais de streaming. Eu lembro aqueles de filmes, que era o 1, o 2, o Pipoca, tinha vários. Eu era louca pra ter aquilo. HBO. Telecine Premium, Telecine Pipoca. Aí eu falava, nossa, dia que eu puder assinar. Hoje a gente assina lá um plano que tem, sei lá, 340 canais. Eu não tenho ânimo de abrir um. Por quê? Toda dopamina barata leva... O cansaço vem da dopamina barata. O que é a dopamina barata? Vamos lá. Pega uma laranja. Quando você corta a laranja, você espreme, sai o suco pra caramba, né? Se você continuar espremendo, chega uma hora que vai pingando. Não sai mais aquele suco. A dopamina barata, você entra aquela substância, aquela informação, ou a própria série, ou o que for, tá? Você olhou, libera uma dose de dopamina. Aí você, opa, isso aqui é legal. Se você continua ali, vai liberando, mas vai liberando menos. Aí você vai fazendo mais porque você aposta que quer aquele primeiro suco, não o pinguinho. E aí chega uma hora que você larga. Porque a dopamina boa, imediata, ela vem só da novidade. Qualquer novidade libera dopamina. Né? É que nem traição. Traição é tipo assim, dopamina. Aí você fica, dopamina boa, Depois que você tem, 3 semanas você fala, gente, vou trocar. Já conheço o defeito aqui, vou trocar por ali, não vai dar ruim não, já tem uma história, chega. Se você tem bom senso. Se você não tem, parte pro terceiro, pro quarto. Faz que nem o cliente da fadinha. O cliente da fadinha é um exemplo, né? Vai fazendo uma serenata atrás da outra. Exatamente. Com o mesmo script. Mas troca os personagens, mas o script é o mesmo, ele já tá escolado, né? Bia, falando em casos de consultório, não sei se você gosta dessas prosas, mas teve algum caso assim que... Talvez o caso mais esdrúxulo que você teve? Mais esdrúxulo? Que você falou, gente, será possível? Porque a gente em consultório vê de tudo, né? São tantos, mas são tão esdrúxulos que se eu falar, vai expor a pessoa. Porque dependendo do nível de esdrúxulo, tem coisas estranhas que são repetitivas, mas tem coisas estranhas que são tão estranhas que só pode ser 1 ou 2 vezes na vida. Mas estranho é repetitivo. O estranho repetitivo é pessoas, por exemplo, pacientes que têm toque. E toque é uma coisa grave, muito grave, é um sofrimento muito grave. São pessoas, em geral, com um pudor, uma asepsia tão forte, tão não sei o quê, mas ao mesmo tempo, no sexo, são capazes de coisas inacreditáveis. Olha só. Aí você fala assim, gente, mas não deu pra entender, porque não podia tocar a mão pra cumprimentar. E eu tinha uma paciente que tinha a mão ferida, quanto ela lavava. De tanto lavava. Isso sempre me impressionou, mas depois fez uma lógica. Porque o toque e práticas sexuais, que eu falava assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar essa, né? Tipo assim, não julgando, mas assim, tá criativo, estranho, né? E eu falava assim, gente, mas por que isso? Com o tempo eu fui vendo o seguinte, dentro dos transtornos de ansiedade, você tem o pânico, que é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir num curto espaço de tempo. É como, num gráfico, é como se fosse um pico, né? Mas não é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir. Porque a pior ansiedade que uma pessoa pode sentir é o toque. Porque o toque é uma ansiedade muito alta, num platô, lá como se fosse no pico do pânico, mas é mantido. Constante. É horrível, é torturante. É uma pessoa que é sequestrada por seus pensamentos. Então, essas pessoas têm um nível de ansiedade tão grande o tempo todo, que provavelmente o sexo é a única hora que eles conseguem ter um alívio. Porque assim, essa coisa de que o cérebro faz... E aí exacerba, né? Exacerba, porque é como se fosse um respiro. Agora, pro parceiro deve ser uma coisa esquisita, né? Porque se você precisa de um alívio, que você tem um nível de ansiedade o tempo todo... Eu tive uma esposa de um paciente que falou assim, doutor, pelo amor de Deus, mas eu não sou Rivotril. Eu não estou me sentindo um Rivotril, pra não é assim, pra acalmar. Tem que melhorar. Tem que melhorar, porque assim, eu gosto de fazer sexo com ele, mas não é na velocidade, na quantidade. Aí eu fico olhando pra ele no meio do sexo e falo assim, eu tô sendo um objeto um ansiolítico. Eu sou um ansiolítico. Aí eu falei, não, você faz sentido também. Ali me ficou muito claro, quando ela falou, eu sou um ansiolítico, né? Eu falei, gente... É interessante essa pontuação sua, porque eu sempre em consultório percebi toque ligado a alguma questão relacionada a sexo. Sempre tinha uma história sexual associada, difusa. E é interessante, eu não tinha pensado, é o alívio. Você vai vender o alívio, só que você não pode ter uma relação, e sexo é bom quando é bom pros dois lados, senão é tortura, né? Alguém tem que estar bom, né? Não pode fazer sexo só por ser funcional. Não, como ela falou, eu sou uma caixa de calmante, eu sou uma caixa de ansiolítico. Então, isso sempre me chamou a atenção de como a gente vai aprendendo coisas que depois a ciência vai explicar. Porque a prática antecede qualquer ciência. A ciência se faz em cima de uma prática. É verdade. E aí você vai observando um padrão. Ciência é a leitura da prática. É a leitura de uma prática que se torna ciência quando se mostra que você repetindo aquilo dá o mesmo resultado. Então tem gente que fala assim, mas isso é ciência? Eu nunca vi um estudo exatamente sobre isso. Mas eu sempre digo que tem uma coisa que é o bom senso. A pior coisa que está acontecendo hoje é a gente perder o bom senso. Você perde o bom senso, você perde o poder de reflexão. Numa sociedade polarizada, não tem bom senso. E a tal da polarização seja pra tudo, tá? Porque a gente tá falando de polarização até na própria área médica. É vacina, não é vacina, não sei o quê. Tudo virou polarização, não é só a política. Numa sociedade polarizada, você vê o seguinte, que não existe reflexão. As pessoas se posicionam de um lado ou de outro sem menor bom senso. É como se as pessoas precisassem defender de uma ideologia para viver.
aquilo... Literalmente, no Cazuza falou isso. Exatamente. Ideologia é o que Quero não uma dá pra pra viver. As pessoas se posicionam hoje, não pelo bom senso, não por uma leitura. As pessoas se posicionam assim. Esse lado aqui disfarça as minhas dores, preenche meus vazios. Então, eu estando aqui desse lado, eu me sinto que vai ter um salvador da pátria que vai me tirar minha angústia. E do outro lado ali. Isso é muito ruim. E é interessante, quando você fala de polarização de extremos, eu tenho a sensação que as pessoas se sentem representadas. Exatamente. Como se elas estão tão sem identidade que aquela ideologia, aquela pessoa que representa aquela ideologia, ou aquele valor, ou aquela ideia, você estivesse representando elas. E às vezes representada por coisas que em algum momento da sua vida era totalmente contrário ao que você acreditava. Quando você pega o movimento do nazismo, você vê isso. Eu fiz filosofia, muitos filósofos foram criticados por serem apoiadores Do sistema. do sistema nazista. Se você pega ali a liderança do nazismo, tinham juízes, desembargadores, intelectuais. Médicos. Como que pessoas vão para esses extremos simplesmente pela necessidade de representação? Aí você vê a fragilidade da tal da identidade. O que é identidade? É É quem eu sou em essência. E aí, quando a gente está dizendo que o que mais adoece cronicamente, né, que traz o estresse prolongado, é quando a gente não é fiel à nossa identidade, quanto mais polarização, mais adoecimento terá. É inevitável. É inevitável. Nós estamos num momento da humanidade complicadíssimo. Estamos. Por exemplo, não é à toa que o tema saúde mental